Oi pessoal, eu sou o Lori Ferreira e esse é o episódio número 5 da sexta temporada do meu podcast. Hoje o assunto de nosso papo é muito denso. De acordo com dados disponibilizados pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a cada 8 segundos uma mulher é vítima de violência doméstica no Brasil. 130 mulheres são estupradas por dia em nosso país. E o Brasil ocupa o 5º lugar onde mais se comete o feminicídio no mundo, com cerca de 15 mulheres assassinadas diariamente por conta da violência específica e direcionada ao gênero feminino. Isso significa que se o nosso papo aqui hoje durar cerca de 45 minutos, enquanto a gente conversa, mais de 300 mulheres estarão sendo agredidas, feridas e algumas serão mortas de maneira passional por um homem da convivência delas. A gente está falando de todas as violências, a violência psicológica, a violência moral, a violência sexual, patrimonial, econômica, que muitas vezes ocorrem em paralelo à agressão física e vice-versa. E por que esse fenômeno não para de crescer? Quais são as motivações que fazem com que as mulheres sejam agredidas dia após dia em todos os estratos sociais? Classe média, baixa, alta, não importa. Bom, quem vai nos ajudar a responder algumas dessas questões desse tema tão complexo é a psicanalista campeã de mensagens e de audiência do Fala com Lori, Renata Conde Vescovi. Oi, Renata, tudo bem contigo? Ei, Lori, prazer estar aqui com você mais uma vez para essa conversa, né? Um tema tão delicado e sofrido, né? Para as mulheres e para os homens também. Sim, para todos nós. O assunto é muito pesado mesmo. E aí, como é que você está? Preparada? Preparadíssima, vamos ver. Não sei. Uma coisa que eu quero falar, Renata, antes de engatarmos no nosso assunto especificamente de hoje, é essa história de lugar de fala. Alguns vão me condenar, eu sei, mas eu vou em frente, enfrentando os julgamentos. Afinal de contas, aqui a gente é livre para dizer o que pensamos, com muito respeito, obviamente. Esse termo, lugar de fala, virou moda, e desde a primeira vez que eu ouvi, já há muito tempo, eu já implicava com ele. Eu falava assim, lugar de fala, que treco é isso? Mas não podia falar nada, porque sabia que viriam com tudo para cima de mim e tudo mais. Eu me perguntava, como assim? Que lugar de fala? O que significa isso exatamente? Somente uma pessoa branca pode falar sobre outras pessoas brancas? Somente uma mulher pode falar sobre as mulheres? Somente uma pessoa que vivenciou o Holocausto nazista pode opinar sobre o nazismo na Alemanha? Eu pensava. Não, né? Mas eu ficava quieto porque não queria confusão, né? Muita gente usa bastante esse termo e eu nem sei se ele está exatamente fora de contexto ou não. Mas eu li recentemente um artigo com o seguinte título: Cor da pele não dá lugar de fala a ninguém. Era uma entrevista com uma professora de Nova Jersey, nos Estados Unidos, mas ela é brasileira, ela é negra, e ela explica na longa entrevista que, se isso fosse verdade, ela estudar negros e que essa expressão lugar de fala seria, no mínimo, reducionista. Sim. Tá, Lori, e por que você está fazendo esse pequeno discurso sobre o termo lugar de fala na nossa conversa de hoje? Eu respondo, porque hoje a gente vai conversar sobre a violência sofrida pelas mulheres em nossa sociedade, a violência passional, sexual, doméstica, da qual, na maioria das vezes, a mulher é o lado agredido. E a minha entrevistada é você, uma mulher. Mas eu poderia conversar sobre esse assunto com um homem, acredito eu. Então, finalmente a pergunta. Eu te pergunto, você acha que esse homem, se não fosse você, teria lugar de fala para falar sobre o feminino e suas questões? Sim. Você é sempre muito inteligente nas suas questões, né? Obrigado. De fato, um homem que é tomado por uma sensibilidade, né? Aquele homem que lida melhor com, sabe, que ele não tem essa posição toda completa, toda viril diante da vida, diante
do semelhante diante de uma mulher, ele pode muito bem falar sobre esse tema, né, se identificar com o sofrimento de uma mulher, né, e tomar para si a responsabilidade de dizer algo a respeito disso. Você já disse uma vez que, quando se fala na violência, qualquer que seja ela, sofrida pela mulher, por parte dos homens em geral, nós temos que estar atentos à lógica inconsciente que está nos bastidores da relação. Ou seja, a lógica inconsciente da violência passional na relação homem-mulher. Você pode Sim. explicar para a gente, didaticamente, que lógica é essa? Existe uma certa, eu vou falar isso com todo cuidado, existe uma responsabilidade da mulher, né, diante dessa conjugalidade com o homem violento. Né? É evidente que ela está sempre na posição de uma vítima, porque ela é agredida. Né? Mas, digamos assim, a relação, a lógica inconsciente, eles vivem ali, esse parceiro, uma espécie de relação fusional. Né? Essas mulheres tendem a ocupar uma posição para esses homens de muita maternagem. Tratam, às vezes, esses homens como uma espécie de filhinhos. Né? Elas se colocam como tudo para eles. Né? Falando um pouco do lado da mulher. Tá? Sim. Então, às vezes, são mulheres que carregam uma certa precariedade emocional, às vezes foram vítimas de violências, das mais diferentes formas de violência, não só a violência física, mas uma violência simbólica, viveram no seio da sua família, enquanto filhas, uma posição de abandono subjetivo, às vezes pela própria mãe, ou viveram relações com seus pais muito violentas, ou às vezes são portadoras de uma precariedade mesmo social e econômica. Então, se colocam muito numa posição muito dependente de um parceiro, né? E tem com eles quase que uma relação de completude. É como se esse homem fosse tudo para elas. Né? Do lado do homem, né, esses homens, às vezes, se colocam numa posição muito infantilizadas, né? Diferentemente do que a gente pensa, não são, embora sejam homens muito violentos, aparentemente muito mais empoderados, eu não gosto muito desse termo, mas empoderados, muito aparentemente viris, são homens muito impotentes do ponto de vista da sua sexualidade, né? E se colocam como aquela criança caprichosa que querem tudo para eles. Então, essa parceira, elas têm que estar, digamos assim, com o olhar exclusivamente voltado para eles. Quando é que começa a surgir a violência? Quando essas mulheres, elas começam a dirigir o seu olhar para outras coisas que não sejam só a vida com aquele homem. Então, elas começam a expressar um pouco mais o seu desejo do ponto de vista profissional, né? Ou aspirarem que coisas na vida que ultrapassa aquele submetimento com as quais elas se colocam naquela relação, seja um submetimento emocional ou, às vezes, até financeiro. Né? Então, elas começam a desviar o olhar desses homens e aí o ato violento começa a comparecer. Às vezes, a mulher só pode perceber isso dentro de uma relação. E, às vezes, leva muito tempo para que elas percebam. No entanto, as cartas estão marcadas desde os primeiros encontros. Né? É só a gente conseguir ler alguma coisa. E, às vezes, não é muito fácil, porque como isso diz respeito a uma parceria sintomática entre o casal, né? As mulheres fazem uma certa cumplicidade com isso, embora elas sejam vítimas. De novo, elas são vítimas dessa violência. Então,
que eu estou chamando de uma certa cumplicidade? Muitas vezes elas vão sofrendo aquela violência ali na sua relação amorosa. Isso é muito comum nas delegacias de violência contra a mulher. Elas registram a queixa contra esse parceiro quando isso chega numa gravidade extrema, mas, ao mesmo tempo, elas retiram essa queixa porque o amam ou porque dependem dele financeiramente, emocionalmente, subjetivamente, porque estão acostumadas inconscientemente a ficarem numa posição submetida, né? E isso não quer dizer, por exemplo, isso a gente encontra em mulheres que têm uma certa posição profissional, social e econômica interessante, né? Elas, às vezes, são mulheres grandes profissionais, mas, do ponto de vista emocional, elas se submetem, né? Elas ficam ao bel dispor desses homens, querendo serem amadas demais, querendo ser reconhecidas demais, né? Então, esses homens, às vezes, que são extremamente... dizem assim, que essa mulher é tudo para ele, né? E, de repente, começa a despertar em pequenos gestos um certo ciúmes, né? A gente sabe que, às vezes, o ciúme apimenta a relação, né? Então, começa a ter um ciúme com a forma como essa mulher se veste, se ela está olhando para o lado, né? Isso é um indício, né, um indício de que está se consolidando uma relação extremamente passional. O que seria exatamente um homem misógino, por exemplo? São os homens que consideram as mulheres, em geral, né, inferiores, ou são homens que querem as mulheres como objetos de suas vontades? São homens que querem as mulheres como objetos de suas vontades. Se a gente pudesse fazer uma definição, Sim. né, assim, bem clara, né? Porém, aí é que está a questão, né? E aí eu vou recorrer a Freud, a Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que mostra isso muito brilhantemente nas suas pesquisas. Ele tem um texto de 1925, se não me engano, sobre a lógica do ciúme passional, onde ele mostra que esses homens fazem as suas mulheres de objetos de sua vontade porque eles têm um ódio extremo ao desejo dessas mulheres. Eles portam, muitas vezes, eu não estou dizendo que isso é linha geral, porque o Claro. humano, cada caso é um caso, mas eles portam dentro deles uma fantasia inconsciente homossexual. Eles portam uma certa homossexualidade. Uhum. Então, eles produzem uma espécie que Freud chamava de atitude, que é uma reversão oposta ao ato deles. Ou seja, para se defenderem desse desejo homossexual, o que eles fazem? Eles batem numa mulher e se colocam e se apresentam extremamente enciumados. Eles fazem uma reversão ao oposto da sua homossexualidade inconsciente. Como é muito difícil para eles assumirem isso, né, essa posição, esse desejo inconsciente, eles agridem aquilo que eles gostariam de ter ou de portar. Ou de né? ser, né? Ou de ser, ou de ser. Você falando dessa reversão ao... Como é que é o termo? Reversão ao seu oposto? Ao seu oposto, ao oposto do afeto inconsciente. Pelo que você descreveu, me lembrou muito esse caso recente que ganhou as manchetes na mídia, redes sociais, imprensa em geral, eu não vou falar o nome dele, desse homem bastante violento com as mulheres, muito rico, herdeiro de uma família tradicional de Pernambuco, com um sobrenome muito famoso, Sim. E que está sendo acusado de estupro por várias mulheres, de violência. A gente tem imagens dele agredindo uma mulher na academia. Sim. Uma dessas mulheres o acusa, inclusive, de tê-la forçado a tatuar as iniciais do nome dele no próprio corpo dela.
Esse caso, ele se encaixa, pelo que você descreveu agora, pelo que eu entendi, exatamente na reversão ao seu oposto, né? Um recalque, né? Que se transforma em violência direcionada às mulheres. Estou certo? E um ódio brutal contra as Sim. mulheres. Exatamente, exatamente. E você vê, se você lembrou bem, assim, situações dessas mulheres tentarem enfrentar esses homens, não se submeterem à violência, elas foram agredidas fisicamente. Né? É verdade, é um Sim, porque não exemplo. correspondiam às investidas dele, né? Exatamente, a essa elas se recusavam, digamos assim, a ficarem submetidas a essa posição de objeto, de dejeto, né? Digamos assim, de resto, né? Na mão desses homens. Então, é essa lógica. No momento em que elas desviam o olhar, saem um pouco dessa posição, o não, porque isso é uma relação quase que impossível de você completar, satisfazer integralmente os ideais de um homem. Né? E aí que está o barato do amor, né? Porque é nesse desencontro que o amor pode ser, o amor pode comparecer propriamente dito, e não a lógica passional. Né? Ah, muito Porque legal isso. isso é muito importante. É na falha, é no desencontro entre um casal que o amor se consolida. Né? Porque eu vou Perfeito. fantasiar, eu vou idealizar essa mulher, eu vou respeitá-la, né? É uma vertente mais sublimatória do amor. Existe uma, existe uma figura jurídica chamada legítima defesa da honra. Você lembra bem disso, você sabe bem, né? Sim, que não se consolida mais, né? Que ela, Sim, sim, né? Mas mas existiu, sim, sim. é, pois é, eu estava lendo sobre isso antes da nossa conversa. É uma interpretação que não deixa ela ser consolidada, mas ela continua, porque o Código Penal do Brasil de 1940 continua valendo. E ela foi tirada desse código, se não me engano. Bom, enfim, se eu tiver errado, alguém vai Ela, gritar. A grosso modo, uhum. funciona assim: a vítima é responsabilizada por ter provocado tal violência, né? Quer dizer, é a reversão, né? Na Isso, prática, a mulher traiu seu marido, ele descobria a traição, caso clássico, no caso, e poderia matá-la, alegando o termo jurídico chamado legítima defesa da honra, que atenuava bastante a sua punição ao assassinato. sim, A gente assistiu isso lá nos anos 70, com isso, o clássico assassinato da Ângela Diniz em Búzios pelo Doc Street. Né? isso. E O a que vê, argumentação. Perdão, Pode não, só para terminar a tá. pergunta. O que a gente vê em nossa sociedade se afastou disso ou ainda é muito próximo disso? Eu acho que aí, num país como o nosso, né, isso ainda é muito próximo disso. Né? A gente tem no dia a dia a justificativa de que a culpa é das mulheres que provocam. Você vê isso no discurso vigente, sobretudo num tempo, né, isso ganha muita expressão no laço social, isso é facilmente falado. Ah, foi ela que provocou porque estava vestida assim ou porque olhou para o outro. Né? Num momento onde, vamos dizer assim, as instituições e as redes de proteção de violência contra a mulher, ou as instituições que são o garante da lei no laço social, estão muito esgarçadas, muito fragilizadas. Quando isso ocorre, o sujeito tem licença para matar, para abusar, para ser violento, e há um predomínio no discurso vigente no laço social de que as mulheres provocam isso e que o homem precisa defender a sua honra. O homem inteligente, ele escuta aquilo que uma mulher lhe diz. Né? Não existe a civilização, o discurso social não caminha sem essas duas posições, masculino e feminino. E aí eu estou fazendo um deslocamento da questão do gênero e de uma posição mais a nível de discurso, digamos assim. O homem, né? A posição do homem no discurso é esse que tem todas as certezas, todas as respostas fálicas. A mulher interroga, né? A mulher é meio aquele diabo que mora nas vírgulas, que vai botando questionamentos, aquelas certezas. Então, isso faz avançar, isso faz interrogar, isso modifica a posição tanto do homem quanto da mulher e da política e do social no laço civilizatório. Bom, depois de eu ler mais de
2 dezenas, talvez. Eu li bastante coisa, né, de agressão contra mulheres no Brasil nos últimos dias, para me preparar para a nossa conversa. Uma informação que eu percebi como comum a quase todas as ocorrências é a seguinte, e eu quero saber se eu pensei certo ou se não é muito por aí. O sentimento de perda de poder e de controle que o homem quer ter sobre a mulher. Então, eu noto que em todas as agressões que estão aí, em qualquer site de notícias que você abra, o homem agride a mulher, ou por ciúme, que é uma falta de controle, não deixa de ser, né, na cabeça dele, sobre os sentimentos dela, ele a agride porque o relacionamento acabou por parte dela, isso também denota uma falta de controle pela parte dele, ou ele agride por ela não corresponder às suas investidas, já falando sobre isso, né? O que também denota uma falta de controle sobre a situação. Então, o que você acha desse pensamento? Eu concordo com você, eu só incluiria um ponto, né? E eu coloco isso com muito cuidado, assim, porque essa relação de controle é mútua, né? Veja, é uma lógica inconsciente, Okay. né? Então, assim, essas mulheres, embora sendo vítimas de uma violência, é como se elas inconscientemente apresentassem uma certa dificuldade de viver sem essa parceria fusional louca, porque elas inconscientemente elas podem alimentar, não estou dizendo que todas fazem isso, elas podem alimentar essa dependência, né? E isso é o exemplo, a gente recolhe isso todo dia nas varas, nas delegacias de violência contra a mulher. Elas vão lá, apresentam a queixa e retiram a queixa. Né? Elas têm pena. Ah, mas eu gosto dele, eu quero voltar para ele, minha vida não se sustenta sem esse homem. Né? Então, é como se elas buscassem, acreditassem nessa possibilidade de uma relação se dar nessa completude integral. E a gente sabe que isso é impossível. Né? A gente sabe que isso é impossível. Então, por isso que eu gosto de frisar de que o sintoma dessa lógica passional violenta está na relação do casal. Tá? Mas, de novo, isso não destitui a posição de vítima que essas mulheres ocupam. Nada justifica uma violência dessa. Né? Mas isso vai se repetindo, e quando elas, às vezes, cai a ficha, né, do quanto que elas, sem se dar conta, estavam alimentando aquele ciúme passional, elas conseguem romper. E, às vezes, é tarde, né? Porque Sim. eles vão atrás até encontrar essa mulher, e é muito triste, né? Agora, Renata, uma pergunta que pode gerar uma certa polêmica, mas é que eu não vou deixar de fazer, porque, como eu te falei, hoje eu estou com a toga do advogado do diabo, né? Justamente Ótimo. para trazermos à tona, né? Mexermos nas feridas mesmo. Claro. Se eu colocar essa pergunta de uma maneira simplista e até preconceituosa, né? Como homem que sou, por favor, você me corrija, não tem problema nenhum. Eu não vou editar, não vou tirar a sua correção. Mas, prometo, hein? Mas eu não posso deixar de te perguntar. E vou perguntar à minha maneira, evidentemente. Claro, Lá vai. claro. Em todo o mundo, e no Brasil não é diferente, é a mãe, ou seja, uma mulher, em sua gigantesca maioria, que é mais próxima dos filhos, né? Em relação na primeira infância, pelo menos, pela própria natureza da vida, pela gravidez, pelo aleitamento materno e todos os vínculos que são criados nesses momentos, nessa fase. E a gente sabe que a primeira, ou seja, até os 7, 8 anos, em média, é o tempo em que nós, humaninhos, formamos a nossa personalidade, o nosso caráter, etc. Isso nos leva a pensar que a mulher, em sua grande maioria, poderia ser uma grande responsável pela formação de muitos meninos que se transformam em homens machistas, sexistas, homofóbicos ou cheios de entendimento de que ele, sim, é um ser superior a qualquer outra mulher. Como eu disse na introdução, estou com a toga do diabo
te fazendo essa pergunta para que a gente possa entrar nesse assunto polêmico. O que você pode Sim. me dizer sobre o meu raciocínio? A pergunta é, resumindo, as mães em geral, elas tendem a transformar os seus filhos, homens, em mini maridos? Uhum. Boa pergunta, boa pergunta. Né? Isso permite a gente pensar assim, né, da responsabilidade, né, que uma mãe, seja ela quem for, a despeito da sua posição sexual, né, portanto, eu gosto de dizer desse outro materno que acolhe, né, a criança no mundo, né, e passa essas primeiras referências simbólicas, digamos assim. Se essa mãe toma esse filho, né, como o seu mini marido, como você bem disse, né, ou mesmo assim como um objeto exclusivo de sua satisfação na vida, né, oferecem tudo, eles podem tudo, né, e não transmite a lei, né, que a gente em psicanálise diz, a lei da castração, a lei que nos interdita, né, de nossa própria violência, que o ser humano ele porta uma violência originária, e que diz, olha, nem tudo é possível, viver na vida, viver no laço civilizatório, é preciso que haja um respeito à lei e um respeito às diferenças, né, e que, portanto, introduz esse vazio, esse distanciamento que é preciso você respeitar o outro, né? Se essa mãe não passa isso, ela pode produzir crianças, homens que são crianças caprichosas, que querem tudo a pronto tempo. São crianças que, para manterem aquilo que querem nas mãos, se colocam numa posição extremamente violenta, né? Porque foram também violentados na sua infância, porque o ser humano não suporta ser objeto, né, das vontades, por exemplo, de um outro materno. Então, uma mãe que quer esse filho incondicionalmente para ela, isso é gerador de muita violência do lado da criança. Olha só que coincidência. Nada é por acaso, né? Para quem acredita. Essa semana caiu no meu colo, quando a gente tinha combinado já de conversar, apareceu no meu colo, eu falo assim, eu estava pesquisando na internet, apareceu um ranking no qual o Brasil, não sei se você viu isso, ultrapassou a Rússia e se transformou no terceiro país com mais mulheres presas no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Sim. Sendo que no Brasil, a maioria das mulheres presas relata um histórico de violência. Olha só que Sim. loucura. E de cada 4 presas, 3 sofreram violência na infância ou na adolescência, ou casos de violência doméstica praticada pelo parceiro. Ou seja, a tragédia da violência sofrida pela mulher no início da vida dela, ou na vida dela, repercute num ciclo vicioso horroroso, porque ela, estando presa, ela deixa de cuidar dos filhos, que muitas vezes abandonados, têm o futuro comprometido com homens de bem, né? E então praticam Sim. mais violência com outras mulheres. Quer dizer, é um ciclo muito perverso, né, Renata? Muito perverso. E tem um dado importante, pelo menos numa época em que eu acompanhei uma pesquisa das mulheres presas aqui na penitenciária feminina, na cidade de Vitória, o quanto que elas, por estarem submetidas a essa lógica passional com o parceiro, o quanto que elas se oferecem no lugar do seu companheiro, às vezes traficante, assumir a responsabilidade por um crime, por um tráfico, e elas vão presas no lugar dos seus companheiros, elas se Ainda tem isso, oferecem. hein? Que doideira. Isso é muito recorrente, se repete. Muitas delas, lá, se você for escutar essas mulheres no presídio, elas estão ali por conta disso, né? Muito E doido isso. elas são esquecidas no presídio. Esses homens não vão lá visitá-las, diferentemente desses homens Do quando estão contrário. presos. Uhum. Mas isso é muito importante que você lembrou, né?
confirma essa lógica passional inconsciente que a gente estava discutindo aqui, delas se ofertarem inconscientemente, se submeterem, Sim. né, a esse olhar, a esse amor, né, onde elas encontram ali algum lugar, alguma identidade, né, mas elas pagam o preço muito caro, que elas amputam o seu próprio desejo, as suas próprias escolhas, né? Outra coincidência é que exatamente na semana em que estamos gravando esse podcast, o Brasil está ganhando uma mulher quase santa. Não sei se você viu isso, é uma cearense que foi assassinada durante uma tentativa de estupro, quando tinha 13 anos de idade, em 1941, a golpes de facão. E ela foi assassinada justamente por não ceder às investidas do estuprador. Isso nos mostra pelo menos duas coisas, eu acho. A violência contra a mulher não conhece época, né? É totalmente atemporal. E uma coisa totalmente subjetiva, minha, pessoal, triste até, é de que isso só terá um freio, eu não digo acabar, porque acabar não vai acabar, mas um freio se o Estado, e aí a gente volta ao que já falamos também, tiver mecanismos para mitigar isso, né? Através de leis específicas, de investigações rápidas, de delegacias especializadas, de centros de apoio, que você já citou, e principalmente, Renata, eu acho, através da educação, né? Que é a base de Claro, tudo em nossas vidas. claro, claro. Essas primeiras referências que a gente vai recebendo ali no privado da vida familiar e que não é sem a educação, sem a escola, né? Sem que os pais possam mudar, né? Esses que geram os seus filhos possam mudar essa mentalidade, né? Essa certa cumplicidade aí com a violência dirigida à mulher. Isso é um trabalho de educação. E é interessante, sim, que é bonito você lembrar disso, essa beatificação dessa mulher, porque vamos dizer assim, é um referente simbólico, né, que a igreja nos dá, para que a gente não se esqueça, né, do quão cruel é a violência Sim, dirigida contra a mulher. Isso é ela, muito ela, ela não, importante. exatamente isso que você falou. Ela não está por algum milagre, que é o mais comum na Igreja Católica. Exato. Ela está sendo beatificada pelo martírio de ter Sim, resistido à investida violenta. sim. Exatamente, como a nossa história da Lei Maria da Penha, né? Que foi uma mulher que Sim. resistiu bravamente a toda violência que ela sofreu de seu companheiro, Você né? quer... Ah, não, perdão, desculpa. Termine, por gentileza. Não, eu acho que você lembrou bem, assim, que as mães, né? Eu não vou colocar isso, obviamente, só na conta das mães, mas que os pais fiquem atentos para aquilo que eles estão transmitindo para os seus filhos. Essa é a psicanalista Renata Conde-Vescovi. A Renata é psicanalista da Escola Lacaniana de Vitória, é professora convidada da Faculdade de Direito de Vitória e é também autora e organizadora de diversos livros sobre direito e psicanálise, além de atender em seu consultório. Renata, muito obrigado mais uma vez. Quer dizer mais alguma coisa? Ô, Lori, eu quero dizer que é um prazer poder conversar com você. Espero que eu tenha transmitido algo que faça pensar os nossos ouvintes a respeito disso, né, dessa questão tão dura, né, que tão presente, né, e que eu acredito que ainda vai ficar presente por muito tempo aí na nossa sociedade, né? Agradecer imensamente a você e, sobretudo, a coincidência essa semana desse nossa conversa, desse nosso podcast, né? Assim, onde a gente viveu a agressão aí, dirigida a Agressões uma públicas, né, em larga escala. públicas, em larga escala, em larga escala. Isso É, aí. E a é isso. beatificação dessa mulher, dessa Sim, senhora, a nossa né? nova quase santa, benigna. Benigna, Benigna, isso aí. benigna. Benigna, isso. É isso. Obrigada mais uma vez, um beijão. Eu que agradeço. Um beijo. Agradeço aos ouvintes também, né? Sim! Meus amigos, muito obrigado por nos ouvirem até agora. E lembrem-se sempre, violência contra a mulher, denuncie
basta chamar 180. Um grande abraço e até breve. Até breve.